setembro de 2022, faleceu a Rainha Elizabeth II. Pode dizer assim, é uma das maiores estadistas que o mundo já teve, a matriarca do mundo, pela sua sensibilidade, pelo ser uma pessoa pacifista e democrática. Apesar de ser rainha, mas ela foi uma pessoa que sempre tratou tudo com democracia. Mas a Rainha Elizabeth II foi rainha por acaso. Ela não poderia ser rainha pela linha sucessória. Eu vou explicar aí depois porque que ela foi rainha por acaso. Aconteceu porque a história muda. E às vezes a história é igual. Ou tem a coincidência. A Rainha Elizabeth I também não deveria ter sido rainha por causa da mente da linha sucessória. Vamos começar com a Rainha Elizabeth I para depois chegar na segunda. Olha, a Elizabeth I foi do século XV, a Elizabeth II do século XX. 5 séculos depois. Na época de Elizabeth I, o rei era o Duque de Bourbon, Henrique VIII. Henrique VIII era rei, era casado, tinha sua rainha e tinha filhas com a sua rainha. Mas ele estava sempre insatisfeito porque ele queria que a sua rainha lhe desse um filho homem. Ela nunca deu. Ele queria um filho homem para ele substituir. Coisa de machismo. Um rei tem que suceder outro rei. É assim. Pois é. Só que ele também, como diz na linguagem atual, ele era mulherengo. Ele gostava das mulheres da sua corte. Ele queria ter todas na sua mão. E teve uma que, na realidade, eu não me lembro o nome dela, só sei que ela era irmã de Ana Bolena. Ele teve um caso de amor com essa menina com a qual teve um filho. Mas esse filho não podia ser sucessor porque era bastardo. Ele já estava sabendo que ele não ia ter um filho homem que fosse seu substituto. Como já estava insatisfeito com sua mulher, resolveu então divorciar-se por decreto. Mas não resolveu o problema, porque eles foram casados com o regime da Igreja Católica. E a Igreja Católica não permite que o casamento tenha fim, é um ato insolúvel. Porque separa-se os corpos, mas o vínculo continua. Então ele continuaria casado com a sua primeira rainha e não podia fazer nada para ter um outro filho homem. O que ele fez? Ele então resolveu investir em Ana Bolena, que era uma mulher bonita da corte, muito atraente, também muito astuciosa e muito carismática. Então ele foi para cima dela. O que ela disse? Ela já sabia da vida dele, inclusive porque ela teve um caso com a irmã dele. Ela disse, não, comigo só casando. Como é que ele ia casar se ele já era casado? E a lei não permitia. Com isso, como diz o poeta, a recusa de um beijo acelera o coração. Ele ficou louco de paixão com isso. De qualquer maneira, ele queria possuir Ana Bolena. Como assim? Então ele idealizou criar uma religião, fazer o divórcio por decreto, porque ele era rei, podia fazer o que quisesse. Então o que ele fez? Criou uma religião para ele se casar. Como é o nome da religião? Anglicanismo. Na hora que a religião anglicana, hoje, é a principal da Inglaterra. O mundo todo tem a religião Inglaterra, anglicanismo. No Brasil tem, na Bahia aqui em Salvador, tinha até um programa na Rádio Excelsior de Hora Anglicana, que é da religião criada por Duque de Bourbon, Henrique VIII. Para poder se casar com Ana Bolena sem precisar da intervenção da Igreja Católica. Ele não precisava mais do Papa, não precisava do Bispo, não precisava mais do Cardeal. E seu casamento, naturalmente, com a mulher, com sua rainha, estava desfeito. Porque ele era rei, podia fazer o que ele queria, separou por decreto e pô. Bom, enfim,
Como ela só disse que ficaria com ele se casasse, então resolveu casar. Casou através da sua própria religião. E ele fez o seu casamento, deve ter conseguido botar bispo, nomear bispo, cardeal, para poder fazer o seu casamento. Com isso, o seu casamento anterior não existia mais. Então, a linha sucessória de rainha seria da primeira mulher. Como acabou o casamento, nem da primeira mulher, nem as filhas da primeira mulher, não podia ser nada da linha sucessória, não tinha como ser nenhuma substituí-lo. Bom, então ele casou com Ana Bolena tentando ver se ela lhe dava um filho homem. Só que ela também não deu. Ela deu uma mulher, que foi a Elizabeth I. Que Elizabeth I, para ser rainha, tinha que substituir Ana Bolena. Primeiro, Henrique VIII falecendo, Ana Bolena seria a rainha, e com o falecimento de Ana Bolena, ela seria a rainha. A linha sucessória era essa. Mas só que ele resolveu se livrar de Ana Bolena. Então, condenando ela por prática do incesto. Quer dizer, Ana Bolena teve relações sexuais com o irmão dela, coisa que não aconteceu. Foi uma ideia maquiavélica que ele arranjou, mas os advogados, para poder condenar a Ana Bolena à morte. Quer dizer, ela foi julgada por eles e, como culpada, foi condenada à morte por decapitação. E Ana Bolena a sua cabeça foi decapitada. Mas aí é que vem a história. A rainha Elizabeth I passou a ser sucessora dele e não da mãe. Então não existia nenhum vínculo para ele suceder Ana Bolena e Ana Bolena suceder Elizabeth. O que é que aconteceu? Elizabeth foi rainha porque Henrique VIII morreu e não tinha outra ligação sucessória. Então ela foi uma rainha por acaso. Bom, isso é no século XV. A coincidência veio no século XX, mas de outra forma. O rei da Inglaterra era George V, que tinha 2 filhos homens. Um deles seria o sucessor do trono, o mais velho, o príncipe de Gales. O segundo, que era a Alteza Real David, o Duque de York, não podia ser rei, porque o rei seria o primeiro filho, o príncipe de Gales. Então, na linha sucessória, seria o seu irmão casando-se com uma princesa, transformando-a em rainha. Então, ela, a rainha, seria efetivamente a sucessora do rei. E, consequentemente, os filhos dele com a rainha, que ele ainda não era casado com a rainha, seria o sucessor. Então, estava fora completamente a possibilidade de Elizabeth I, Elizabeth II ser rainha. Porque o seu pai já era casado com sua mãe e ele tinha 2 filhas já, a Margarete e a Elizabeth. Mas nenhuma das duas vinha da linha sucessória. Ele não podia casar. Ela não podia ser rainha. Porque a mãe de Elizabeth e de Margarete não era rainha. Ela era princesa. Então o que aconteceu? Quando o rei George V morreu, o trono foi diretamente para o príncipe de Gales, o primeiro. Ele que tinha que assumir o trono. E porque o irmão do príncipe de Gales não queria ser rei. Ele não tinha tendência, não tinha perfil, ele achava que não tinha perfil para ser rei, por 2 motivos. Que ele não gostava de papéis, burocracia, documentos. E ele falava pouco, não sabia falar, e ele mais era gago. Depois foi considerado o rei gago. Então, tudo isso fez com que ele não fosse o rei. E a linha sucessória seria o quê? Primeiro filho do rei Jorge V. Ele, por sua vez, o rei, assumiu, quando Jorge V morreu, ele assumiu o trono. Tinha que assumir o trono. O trono não podia ficar vago. Só que ele não era casado com a rainha, não era casado com a princesa, mas tinha um amante. E sua amante
era uma americana já divorciada por 2 vezes. Então a realeza inglesa jamais aceitaria que um rei tivesse uma rainha divorciada 2 vezes. Então a possibilidade dela ser rainha era nula. Então, o que ele fez? Ele queria mulher, ele amava a mulher. Ainda o seu irmão ainda sugeriu que ele a tivesse como uma amante, botasse numa casa, desse título, dinheiro, mas ele disse, não, eu preciso morar com ela, eu preciso ser o marido dela, ela precisa ser minha mulher, eu amo e vou trocar tudo por isso. Foi aí então que ele trocou o trono por sua mulher, aquela mulher que ele amava, quer dizer, que queria dormir com ela, acordar com ela, e não queria que ninguém atrapalhasse essa vida. E foi assim que o Duque de York teve que substituir o seu irmão. Olha o acaso. Foi aí que entra a rainha Elizabeth como sucessora. Por esse motivo do seu tio ter abandonado o trono, porque não queria deixar a mulher que ele amava. Aí o Duque de York teve que assumir, querendo ou não, ele tornou-se rei. Tornando-se rei, suas filhas seria sucessora. E como foi sucessora? A Elizabeth. O rei George V enfrentou grandes problemas. Então, a história tem que ser contada. E a primeira coisa que o rei George V, George VI, ele assumiu como George VI, George V foi o pai, foi problema na Europa. Os nazistas invadiram Varsóvia, capital da Polônia. E era um terror isso para a Inglaterra. O que ele fez? Fez uma convenção em Genebra para tentar falar com Hitler para ele desistir da ideia da guerra. Mas enquanto estava havendo a convenção em Genebra, Hitler mandou bombardear Londres, na Inglaterra. Não teve outra saída. O rei George VI teve que declarar guerra à Alemanha. A guerra da Alemanha, a Alemanha guerreou como um todo. A Itália, a Alemanha e o Japão contra toda a Europa, contra todo mundo. Foi aí que eles tiveram a ideia, ele não, George VI teve a ideia de fazer aliança. Seu primeiro-ministro Churchill, que era uma pessoa também carismática, muito inteligente, conseguiu falar com que Stalin, que era o presidente da Rússia, da União Soviética, porque já não era mais a União Soviética que acumulava os países, fosse dessa aliança juntamente com Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. E aí formaria um trio forte para combater o nazismo. E ainda mais, ele conseguiu também um acordo com Vargas, que através do seu ministro